Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Denilson Maciel por aqui para nós darmos continuidade às nossas videoaulas da EBD, primeiro trimestre de 2023. E olha, chegamos na última aula deste primeiro trimestre, né? Estamos estudando esse primeiro trimestre com esse tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então nós vimos tudo sobre, uma pincelada, né, sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento nos períodos interessantes, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas pessoas especiais aí que Deus levantou, em momentos especiais também, para a realização da sua obra. Por fim, nós trabalhamos o avivamento no início da igreja, no desenvolvimento da igreja, na história da igreja e também a história do avivamento no mundo. E finalmente estamos encerrando aqui falando do avivamento na vida pessoal, como por exemplo, na aula passada, que aqui no YouTube eu gravei ao vivo, ministrando aula na Assembleia de Deus Aliança de Paz, da Rua Paraíba 248, na cidade de Cabreúva, São Paulo. Dou aula todos os domingos às 8h30 da manhã e, portanto, você é meu convidado, se você mora aqui na região, em participar em uma das nossas aulas, né, comigo, às 8h30 da manhã todos os domingos, tá bom? Muito bem. E nós chegamos então na última lição, que tem como tema, como título geral, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sempre a gente faz uso da revista que é produzida pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Nosso texto áureo, né, que é o texto maior que sempre a gente fala, está em Abacuque, no capítulo de número 3, verso 2, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Esta é uma das orações mais belas que a gente consegue analisar na palavra de Deus, ter tido aí como uma oração clássica no livro de Abacuque. A verdade prática, que é aquele resumo da nossa videoaula, da nossa pré-aula aqui, diz o seguinte: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Pois é, Jesus vai voltar. Nós cremos no arrebatamento. Eu sou do grupo que creio no arrebatamento da igreja. Creio no que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Então a palavra arrebatamento aparece ali, é o tirado com força, e creio também que depois do arrebatamento será derramado neste mundo aqui a ira de Deus. Apocalipse 3:11, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aquela tentação ali nada mais é do que a grande tribulação, eventos que estão para acontecer. Mas não é o nosso assunto aqui. Aqui nós estamos falando sobre avivamento. A grande verdade é que antes da volta de Jesus, ou até que Jesus volte, logicamente, nós pentecostais, nós crentes em Jesus, os evangélicos, cristãos, aqueles que se prezam, né? Que são aí do grupo do protestantismo, ou os reformados, não é verdade? Esses crêem no arrebatamento, crêem na volta de Jesus e crêem no poder do Espírito Santo, portanto, no avivamento como um todo, né? Nós precisamos estar avivados constantemente, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que o arrebatamento, que a volta de Jesus vai acontecer. Mas a verdade é, Jesus vai voltar. Muito bem. A leitura bíblica em classe, você sabe, a escola bíblica dominical, ela tem
essa leitura bíblica em classe, que é importante que o professor faça com os alunos, que está em Abacuque, no capítulo de número 3, versículo 1 e 2. E depois no mesmo capítulo, no capítulo 3 de Abacuque, versículos 16 e 19. Mas o livro de Abacuque é um livro de 3 capítulos. Então, eu sugiro que você leia o livro todo de Abacuque, para você ficar inteirado sobre esse assunto geral aqui. Tá. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esta aula de número 13, portanto, a última deste trimestre. Ela vem fechando todas as demais que foi trabalhada durante o mês de janeiro, mês de fevereiro e o mês de março. Lembrando que esta aula presencialmente, ela vai acontecer no dia 26 de março, portanto, o último domingo do mês de março, se Deus quiser. Mas eu quero convidar você para a gente meditar um pouquinho no texto áureo, que é o que eu sempre analiso. Bom, aqui está a oração do profeta Abacuque, que é no capítulo de número 3, né? Capítulo de número 3 de Abacuque, onde ele faz esta oração. A maioria das Bíblias, elas já apontam como título a oração de Abacuque. E é verdade, a oração maravilhosa que ele fez. Lógico que no capítulo de número 1, você percebe Abacuque muito triste, abatido, porque ele está em oração, ele está em busca da glória de Deus, do poder de Deus, e ele está percebendo que a nação de Judá praticamente está destruída. Ainda não, mas muitos estão perecendo, principalmente pessoas ímpias. E Abacuque está reclamando até porque ele percebe que tem muitas pessoas justas, pessoas boas que também estão pagando o preço, né? Então, quando vem a cobrança, quando vem a prova, é todos. Semelhantemente, eu estou gravando esse vídeo, logicamente, no ano de 2023. Nós saímos recentemente, principalmente no ano de 2020, 2021, nós passamos aí pelo período da pandemia. Uma pandemia que alastrou o mundo inteiro praticamente. Aqui no Brasil, muitos sofreram. Milhares de pessoas perderam a vida. Muitas famílias foram destruídas. E aí, pessoas boas foram embora, pessoas ruins também. Pessoas ímpias perderam a vida, mas pessoas justas também perderam a vida. E, na verdade, ainda estamos vivendo a consequência ou a sequela que a pandemia deixou em muitos lares, em muitas pessoas. Ou seja, quando vem a prova, vem para todos. E é isso que Abacuque não aceitou. Ele estava muito triste. É como se ele estivesse assim, dizendo: mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, semelhante daquela oração que Abraão também fez. Mas a grande verdade é que Deus respondeu Abacuque especificamente e disse para ele que chegaria sim um momento do acerto de conta. E Deus falou que iria permitir, inclusive, os exércitos babilônicos, ou permitir que a Babilônia, que Nabucodonosor, invadisse as terras e de uma vez por todas levasse o povo. E que o povo ia temer muito diante dessa investida de Nabucodonosor, diante desse ataque da Babilônia. É aí onde Abacuque, depois, ele faz esta oração, né, que está aqui no texto áureo, Abacuque 3, e ele reconhece a glória de Deus,
reconhece a soberania de Deus. E ele ora e diz: ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua palavra e temi. Esse temor aqui não necessariamente está se referindo a ter medo, mas ele teve reverência. Ele teve reverência para com a santidade de Deus, respeito para com a glória de Deus. A única coisa que agora ele clama por um avivamento. E ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Notifica isto. E quando o Senhor estiver realmente cobrando, derramando essa ira, lembra da tua misericórdia. E ele começa a reconhecer então que se Deus fazer milagre, o Senhor é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É muito usado entre os irmãos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 17, quando ele fala, porque ainda que, agora eu entendi que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam, a roça não produza mantimento, em outras palavras, se houver pessoas também enfermas, doentes e não forem curadas, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, não tenhamos mais nada, Abacuque está decidido em, todavia, exaltar a Deus e engrandecer a Deus, em glorificar a Deus. É uma das orações realmente clássica e poderosa, trazendo isso para o verdadeiro adorador, que reconhece que independente de que se Deus faz ou não milagres, Deus continua sendo Deus. E nós, como adoradores, devemos reconhecer que Deus é digno de ser glorificado, independente de qualquer coisa. A igreja, o povo de Deus, jamais deve adorar a Deus, louvar a Deus, ir para a igreja, porque Deus fez e faz milagres, mas eles devem ir para a igreja, eles estarem na presença de Deus e adorar ao Senhor, adorar a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus representa. Deus é digno de ser glorificado. Tem um louvor muito bonito que eu gosto que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Maravilha, né? Então, é exatamente nesse contexto que está o nosso texto áureo. Esse momento de que Deus está tratando, Ele vai tratar da nação, Ele vai tratar das pessoas. A única coisa que Ele é longânimo, então Ele vai tratar de acordo com a sua soberana vontade, e Abacuque reconhece isso com toda certeza. E aí ele faz essa oração célebre, aviva, ele clama por um avivamento. Porque se as pessoas não estiverem avivadas, aqueles que são de Deus, se eles não estiverem com a fé viva no Senhor, então eles não vão suportar. E Abacuque reconhece esse momento que ele está avivado, mas ele clama por esse avivamento. E parece que tem que ser essa a nossa oração, de dizer: Senhor, aviva a tua obra. Porque na medida que os tempos vão passando, muitas coisas, muitas situações vêm acontecendo, vêm ocorrendo. E só vai permanecer na presença de Deus e suportar a prova aqueles que estiverem verdadeiramente avivados. Mas como eu disse, a verdade prática é a vontade de Deus avivar a sua obra. Deus quer avivar a sua obra. E principalmente, como falei no início desta videoaula, nós aguardamos a volta de Jesus. Então, até que o Senhor Jesus volte, a grande verdade é que os sinais da volta dele não são sinais de coisas boas para o mundo, mas muitas coisas horrendas haveriam de acontecer. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos também esfriará. Ou seja, até mesmo os crentes, se eles não se voltam para Deus,
deixam de ter uma vida avivada e podem perecer. Então, que nós possamos clamar por um avivamento, como diz aqui a introdução do assunto. Encerraremos esse trimestre com um clássico texto de Abacuque. Nele o avivamento indispensável à igreja do Senhor. Então agora, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento para o povo de Israel, para o povo de Judá especificamente, então é importante que a igreja do Senhor interprete isso daqui e clame por um avivamento, semelhante ao clamor do profeta, né, que clamou por um avivamento. Então essa deve ser a nossa oração, porque as forças do mal estão aí e só vamos prevalecer, permanecer, se nós clamarmos. Agora, é bom dizer também que a igreja do Senhor Jesus jamais vai ser abalada, porque o Senhor Jesus fez uma promessa em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor jamais será abalada, mas os membros em particular precisam estar avivados para que não venham a perecer. E portanto deve ser o clamor. No tópico de número 1, fala o clamor pelo avivamento. Então a intercessão angustiada do profeta, que ele estava sofrendo, mas ele, como mensageiro de Deus, parece que o que ele podia fazer somente era orar. Agora, o que será que ele mais se angustiava? Ele se angustiava pelo fato de perceber, ele chegou a imaginar que parece que Deus estava tardando em tratar da questão, mas não, Deus é longânimo, né? Deus, porque o profeta, ele estava vendo que as pessoas estavam se corrompendo, e como se ele diz, Deus não está nem aí, então, aparentemente, e aí ele ficava angustiado, até que Deus deu a resposta para ele, porque Deus não tarda, né? É a impressão que a gente tem. Então o profeta clamou a Deus, e aí ele fazia a pergunta, o Senhor não vai ouvir? Né? O Senhor não está ouvindo? Está no capítulo de número 1, verso 2 e 4, né? O profeta Abacuque, capítulo 1, verso 2 e 4, que ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei, olha, e tu não me escutas? Então ele acha que Deus está tardando para responder. Então aparentemente a indiferença de Deus. Na verdade é o seguinte, não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Então quando o homem peca, fazem tantas barbaridades, mas na verdade, por causa da misericórdia, da longanimidade de Deus, ele age com juízo, ele age de acordo com a sua soberana vontade, mas ele age. Deus age, ele é longânimo, mas ele age. Tanto é que a gente tem, como diz aqui o comentarista, o exemplo de que o Senhor enviou também Jesus Cristo para salvar a humanidade. Deus, olhando do alto, não via nem o justo sequer. Então todos estavam se corrompendo, mas demorou. Você vê que entre o profeta Malaquias e Mateus, os estudiosos mostram com clareza que aquele período ali é um período de cerca de 400 anos, em que Deus não levantou nenhum profeta, Deus não falou com as pessoas, e todos se corrompendo. Mas a verdade é que nessa longanimidade do Senhor, Deus enviou Jesus Cristo para cumprir, aliás, isso está em informação em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A corrupção, as coisas que estão acontecendo, enfim, Deus permitiu o povo ser levado para o cativo, passar 70 anos no cativeiro, voltar de lá, ainda não ser totalmente restituído, mas ele envia depois Jesus Cristo para instituir agora a igreja poderosa, a igreja dele, um povo que adora a ele em espírito e em verdade, e um povo que pode realmente viver o avivamento.
Então Deus responde, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma diferente do que o profeta queria, mas ele respondeu. Então, resumindo esse primeiro ponto, o clamor por avivamento passa por um momento de angústia. Então, o profeta estava angustiado porque ele achava que Deus não estava respondendo, mas ele clamou e Deus disse: não, eu vou responder você, só que eu vou permitir as situações horrendas acontecerem e no final, no futuro, eu envio meu filho Jesus Cristo para realmente de uma vez por todas manifestar a sua glória, que é o que nós vimos em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tópico de número 2. O avivamento pela palavra. Gente, não tem outra forma de ter avivamento se não for através da palavra e através da oração. O que aconteceu com o profeta? Ele não estava orando? Orou e achava que Deus estava tardando, mas Deus respondeu pela sua palavra. Então, através da palavra, ele sente o avivamento, ele sente o renovo. E por isso ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Então, eu ouvi. Você quer avivamento? Tem que ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Então é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Queremos avivamento? Queremos, mas temos que ouvir a palavra. Que pena, né, que muitos não querem ouvir a palavra. Gosto muito de louvor, de música, de teatro, de apresentações, mas a palavra, quantas não são as igrejas, né, as denominações que reservam um tempo pequeno, pouco, um espaço para a palavra muito pouco. O culto, em média, é 1h30, 2 horas. Quando é 1h30 já é difícil, porque teoricamente você teria que ter aí 40 minutos de louvores, orações e tal, mas o restante tem que ser palavra, e sobrou aí 40 minutos. Do ponto de vista pedagógico é muito pouco. Imagine que você vai em uma faculdade para você crescer, para desenvolver, ali são períodos de 3 a 4 horas de estudo, com intervalos, lógico, para que a pessoa cresça e desenvolva lá no estudo dele. E o culto é 1h30, 2 horas. Então, mas mesmo assim nós vamos ter cerca de 1 hora para a palavra, isto é, quando os pastores têm essa noção, esse sentimento da necessidade da palavra de Deus. Agora, quando é menos de 1 hora, menos de 40 minutos, menos de meia hora, de 20 minutos, aí só Deus na causa, né? Falta de temor, que é o ponto 2. O profeta, ele ouviu a palavra. Então, para que as pessoas tenham temor e para que venha avivamento, eles têm que ouvir a palavra. E esse temor aí não é ter medo. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir e temê-lo. Não ter medo. Não é medo, mas é temer. Reverenciar ao Senhor, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Que essa expressão se remete à reverência a Deus. Quando fala de temor, é aquele profundo respeito diante do Criador, né? Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor, não só na igreja, não só no culto, mas em todo lugar que você estiver, que nós estivermos, é imprescindível que venhamos a reverenciar a Deus, inclusive nos negócios, né? Inclusive nos negócios, na prestação de serviço. Ponto 3, o clamor pelo avivamento. Bom, Abacuque roga a Deus com sabedoria. Eu já disse no início da aula, essa é uma oração clássica, uma oração que pede avivamento, mas tem alguns pontos aqui que deve ser observado. A oração dele foi muito inteligente. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra, ele não pediu
para ele se engrandecer, ele não pediu para benefício dele, mas ele se refere: Senhor, aviva a tua obra. Esse foi o primeiro ponto. Então, uma oração muito inteligente. Segundo lugar, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. Então, ele está orando: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, notifique a tua obra que o Senhor está agindo. Ou seja, fala, Senhor, com a tua igreja. Fala com o teu povo. E em terceiro lugar, o profeta pediu para que Deus se lembrasse da sua misericórdia. Aí não dá para ser aquela oração sorrindo, aquela oração, sabe, tudo à vontade. Não. Aqui é uma oração de quebrantamento, é uma oração de intercessão, é uma oração de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor vai cobrar, mas Senhor, usa de misericórdia. Como nós estamos vivendo agora no Brasil, né? Deus permitiu, inclusive, aí uma liderança aparentemente oposta das coisas de Deus. Mas, embora nós entendemos que é permissão de Deus, porque não tem autoridade que não seja permissão de Deus, mas é trabalho da igreja de nós orarmos e dizer: Senhor, tenha misericórdia, usa de misericórdia. O Senhor pode, através da oração, mudar o quadro. Então, resumindo, o avivamento pela palavra de Deus produz temor. Isso que é interessante. Quando você percebe que tem o avivamento mesmo, então as pessoas têm temor. Já pensou? Você vai na igreja, em algumas igrejas, em alguns lugares, onde na hora da oração, na hora do culto, criança anda, pessoas caminham, tem pessoas que não respeitam nem a hora da oração, a hora da palavra. Eu penso, no meu modo de agir, que não precisa o pastor ter que pedir para a igreja ficar de pé, permanecer de pé enquanto a palavra de Deus está sendo lida. Vamos receber o homem de Deus para ministrar a palavra de Deus, aí todo mundo senta, sem esperar. Falta de temor, falta de reverência. Nós não estamos reverenciando ali o homem, nós estamos reverenciando a palavra de Deus, a obra de Deus, o trabalhar de Deus, a glória de Deus, né? Então, para isso, os crentes precisam ouvir a palavra de Deus e prestar atenção e temer ao Senhor. Então, quando a palavra, quando as pessoas ouvem a palavra, automaticamente tem temor. O grande problema é que as pessoas não estão ouvindo, né? Os meus vídeos aqui do YouTube, se você chegou até aqui, eu quero parabenizar você. Que Deus te abençoe. Mas não é só os meus vídeos, não, por conta da minha qualidade de luz. É que a pesquisa mostra mesmo que os vídeos no YouTube e nas plataformas, o máximo que as pessoas ficam é 5 minutos. O máximo 5 a 10 minutos. A grande maioria. Tem muita palavra liberada, mas as pessoas prestam atenção. Ou ele se liga a poucos pontos. Tomara que quando estiver ouvindo a pregação na igreja, preste atenção do começo ao fim, pelo menos, né? Porque na internet é isso mesmo, as pessoas não prestam atenção. Mas na igreja, pelo menos preste atenção até o final. E aqueles que viram as costas, não participam de culto, não estão nem aí. Falta de temor, falta de avivamento. Mas quando ouvir a palavra vai trazer temor. Último tópico, avivamento é questão de vida ou morte. Aí que tá, né? Ou a pessoa tem uma vida avivada ou ele vai morrer. Simples assim. O clamor pela misericórdia de Deus, que é a última parte do textual. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Né? Como diz aqui Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a fase conhecida, e na tua ira lembra da misericórdia. Bom, além dele clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor, né? Então, diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação, era uma questão de vida ou morte. Ou, Senhor, aviva a tua obra, e essas pessoas permanecem crentes, ou eles vão perecer. E outra coisa, Senhor, eu sei que o Senhor vai tratar, mas nós estamos clamando também pela tua misericórdia, né?
Então o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as maldades. E é verdade. Hoje também não é assim? Se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus, aliás, tem um texto, acho que é Lamentações 3:20, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia disso, né? Que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem. Então eu sei, pessoas pecam, oram, se ele se arrepende, Deus ouve essas orações. Deus sabia disso. Aliás, Abacuque sabia disso. A Bíblia relata o episódio, por exemplo, de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus, lembra? Foi lá as 3 perguntas para ele, o que você quer? Aí ele analisou direitinho e disse, caia eu nas mãos de Deus, mas não caia na mão do homem. Porque Davi sabia que cair na mão do homem, o homem não tem misericórdia. Mas na mão de Deus sempre há misericórdia. Por mais que Deus tenha a sua forma de tratar, mas ele trata com misericórdia. Maior percepção a respeito do caráter misericórdia de Deus teve o profeta Jeremias também, né? Que ele disse, tá aqui, ó, lá é Jeremias 3:22, Lamentações de Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o que resta para nós nesta última aula do trimestre de do primeiro trimestre de 2023, abrindo este ano, este clamor por avivamento? O que resta para nós, igreja? Se não for nós clamarmos a Deus por um avivamento. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais o temor, aquele sentimento de vergonha e pudor. As pessoas estão andando seminua, inclusive nas ruas, e essa falta de vergonha tem atingido às vezes até o cenário evangélico. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está também sendo institucionalizada, ou seja, estão brigando para que vire lei aquilo que é pecado, como por exemplo aborto, como por exemplo casamento gay, né? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pessoas ímpias que estão no comando das leis estão procurando institucionalizar isso. E não bastasse isso, algumas igrejas dizem que não tem problema, deve ser assim mesmo, porque Deus é amor, Deus ama a todos, e a igreja é um lugar de inclusão e não de exclusão. Mas tem que lembrar que Hebreus 12:14, a palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se a pessoa tem uma vida devassa, vamos supor, a questão do homossexualismo. O homossexual, Deus ama e a igreja também ama ele como pessoa e como pecador que precisa de se arrepender dos seus atos e servir a Deus. Mas o pecado não. Então não podemos confundir as coisas, né? Então, as pessoas infelizmente têm essa vida nesse sentido, não conseguiu se libertar ainda. Nós amamos a pessoa, nós queremos o bem dela. Deus também quer o bem dela. Deus quer que ela se liberte. Mas aceitar a prática, não. Isso jamais. Então a igreja se posiciona dessa forma para cumprir o que está em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, resumindo aí, o avivamento é questão de sobrevivência. Avivamento é questão de vida ou morte. Ou a pessoa tem a vida avivada e ele permanece na presença de Deus, segue o seu caminho, ou ele tem a vida que não é avivada e vai morrer espiritualmente. E nós concluímos então as considerações finais desta videoaula
Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, nós como igreja devemos o quê? Também clamarmos ao Senhor por um genuíno avivamento, que não é aquele de festas, de finais de semana, que é convidado um pregador fulano de tal, pessoas de nome, de renome, inclusive que cobram cachês altos para pregar. Esses camaradas e essas pessoas, vamos assim dizer, são chamados de avivalista, porque eles vão lá, pregam, fazem aquele movimento todo. Nem sempre isso é avivamento, porque o avivamento é a verdadeira palavra de Deus tomando conta dos corações dos crentes dia após dia, não só em festa, não só em finais de semana, não só em campanhas, mas todos os dias. E essa palavra trabalhando nos corações e as pessoas tendo temor e tendo uma vida de oração. É isso aí, isso é avivamento. Um avivamento duradouro, genuíno, não através de teatro, não através de peças, não através só de música, né? Então nós devemos clamar pela misericórdia de Deus também, porque muitos estão entrando por caminhos difíceis, caminhos diferenciados, ou seja, há quem diga que o mundanismo vai entrando na igreja, mas devemos clamar e dizer: Senhor, tenha misericórdia, para que o verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus tenha pulso firme, inclusive na palavra de Deus, para nós prosseguirmos rumo a Canaã celestial. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado mesmo de coração, te amo, Jesus. Não esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito, curtir, deixar um comentário, por favor, isso nos ajuda muito. Vem aí o próximo trimestre, o segundo trimestre de 2023, e nós vamos continuar por aqui. Eu quero te ver aqui. E nós vamos continuar com um tema maravilhoso, que é o tema falando de família. A família e o relacionamento com os membros para a glorificação do nome do Senhor. A família está sendo ferida nesses últimos dias, mas nós vamos trabalhar o próximo trimestre falando de família. E você é meu convidado, minha convidada, para estar comigo aqui, está também presencialmente aí nas minhas aulas. Tá bom? Que Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez por estar comigo durante esse trimestre e vamos juntos para os próximos aí. Um forte abraço, até lá!